Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula aqui do nosso sistema GMax. Nós vamos mostrar para vocês agora o gerenciamento de pagamentos. Acho que esse é um dos recursos muito interessantes dentro do nosso sistema, que ele permite que você faça diversas manobras aí no seu controle de contas a pagar. Bem, os objetivos dessa tela, vou mostrar aqui para vocês, é consultar títulos com diversas opções de filtros, ou seja, posso escolher títulos apenas de um fornecedor, de um período, os quitados, os em abertos, os programados, quitar esses títulos, converter títulos programados em títulos definitivos, ajustando seus valores, excluir parcelas individualmente, inserir títulos em um bordeiro, não se aplica esse caso aqui, visualizar detalhe dos pagamentos, rastrear um título também não se aplica esse caso, dificilmente você vai transferir uma obrigação sua para um terceiro, exportar para Excel e fazer a impressão. Então, é similar à tela de gerenciamento de recebíveis, para quem já assistiu, esses objetivos aqui é bem parecido, ou seja, na verdade, apenas troca a posição. Uma se trata de ativos e agora são os passivos. Um é o gerenciamento dos seus recebíveis, ativos, e agora o gerenciamento dos seus passivos, das suas obrigações, as obrigações da sua empresa. Então vamos aqui, nós acessamos através do menu financeiro, gerenciar pagamentos. Aqui são as opções de filtro que eu tenho, eu posso escolher um credor, entendeu? Por exemplo aqui, eu escolhi aqui, escolher esse credor aqui. E aí, como eu já expliquei na tela de gerenciamento de recebimentos, mas vamos explicar aqui, nem sei se todos vão ter a oportunidade de assistir o vídeo de gerenciar recebimentos. Então, isso aqui, gente, são opções de filtro. O que é que são filtros? À medida que eu vou adicionando filtros aqui, eu vou restringindo a minha quantidade de informações que virá na minha consulta. Se eu deixar isso aqui em branco, se eu coloco o fornecedor, o credor, eu só vou trazer títulos que pertencem a esse credor. Se eu mandar pesquisar aqui, vou voltar aqui até um ano atrás, vamos pesquisar, vamos ver se tem alguma coisa em aberto desse credor. Não tem nada em aberto. Esse aqui não tem. Eu vou remover o filtro do credor e vamos ver o que é que tem e se aparece alguma coisa aqui a apagar. Apareceu algumas coisas a apagar, ou seja, à medida que eu vou colocando filtro, eu vou restringindo a quantidade de informações que eu vou trazer para a minha consulta. Isso é necessário porque, eventualmente, eu tenho uma quantidade muito grande de títulos no meu sistema, mas eu só quero ver o título de um determinado credor. Eu só quero ver títulos que sejam, por exemplo, aqui em tipo de documento, eu posso escolher a opção de cheques. Eu só quero saber os cheques próprios que eu emiti, cheques pré-datados. Não quero saber de boletos, etc. Quero saber só o que eu tenho de cheques pré-datados a pagar. Eu posso escolher por natureza financeira. Eu quero saber, por exemplo, que eu tenho a pagar só de compras de matéria-prima, que é uma natureza financeira. Compra de matéria-prima, para no caso de indústria, posso escolher por tipo de conta, caixa ou banco, ou seja, eu quero saber de repente cheques, o que é que eu tenho de cheques próprios. Vai vir todos os cheques. E se eu colocar aqui, se eu quero cheques do Banco do Brasil, só vai trazer os cheques pré-datados que eu tenho do Banco do Brasil. Então, esses filtros aqui são para você ir fazendo restrições, ou seja, filtrar, qualificar a informação, a sua consulta, para que você tenha informação só aquela que exatamente você quer trazer para manipular, para baixar, para fazer qualquer tipo de transação. Então aqui eu tenho a opção de filtros, que são os filtros obrigatórios, que é o status, que é todos, ou seja, vai vir todos os títulos, independente do status que eles estão, quitados, abertos, renegociados, descontados, transferidos, programados, vai vir todos. Eu posso escolher somente os abertos, que eu tenho a pagar, que estão em aberto.
Eu posso escolher apenas os quitados, quero ver títulos quitados de um determinado período para saber quanto a empresa desembolsou. Renegociar títulos que de repente eu pedi para o fornecedor para prorrogar. Descontados e transferidos aqui não se aplicaria ao caso de títulos a pagar, mas eventualmente não se sabe, por isso está aqui. Pode ser que haja em alguma situação, em algum negócio, uma situação onde você transfira obrigações para, de repente, um cliente seu poder honrar. Os programados é aquilo que a gente falou que faz parte da programação financeira. E aí, nesse caso de gerenciamento de contas a pagar, essa informação aqui de extrema utilidade. Por quê? O que é que o sistema GMax faz para você, utilizando os recursos aqui de programação? Você pode, no seu sistema GMax, você pode programar todas as suas despesas que você são corriqueiras na sua empresa, ou seja, despesas consideradas fixas. Não fixas no valor, mas fixas na recorrência. Digamos, a empresa tem folha de pagamento todo mês, ela já sabe que tem um determinado valor de folha de pagamento e ela pode programar isso, ou seja, ela faz uma previsão de quanto daria sua folha de pagamento, coloca lá folha de pagamento, programação de férias de funcionário, programação de parcela do 13º, todos os encargos que ela sabe que vai ter com funcionários, e aí ela coloca aqui, faz uma previsão disso aí e lança como título programado. Por que programado? Porque isso é uma obrigação que eu chego em janeiro, quero fazer a programação de janeiro a dezembro do meu planejamento financeiro, minha programação financeira, para mim de repente poder olhar para o meu fluxo de caixa e saber exatamente quanto a empresa tem que desembolsar mês a mês, se as previsões forem próximas daquilo que você espera. Ou seja, eu tenho uma expectativa aqui durante esse ano de faturar X, e para faturar X eu tenho que comprar Y, eu tenho que ter tantos funcionários, eu tenho que ter tais e tais despesas, e aí você faz toda essa programação, e aí a empresa vai ter condição de olhar para o seu fluxo de caixa e poder ver se de repente toma uma decisão de investimento, de financiar um equipamento, um veículo, uma máquina nova. Então, todas essas decisões são facilitadas quando você faz esse planejamento, essa programação financeira. As grandes empresas trabalham com o que a gente chama de orçamento empresarial. O que é isso? A empresa simplesmente faz um estudo do cenário econômico, faz uma previsão de vendas, faz uma previsão de custos daqueles produtos que ela vai fabricar ou comercializar, faz uma previsão de todas as suas despesas. Então, tudo isso ela coloca dentro de um instrumento chamado orçamento empresarial, entendeu? Feito com base em estudos de cenários econômicos, feito com base em estatística de evolução de gastos que a empresa tem, de evolução de receitas, de crescimento da economia, de crescimento, de meta de crescimento que a empresa fixa para a sua gestão. Com base nessas informações, a empresa faz lá seus orçamentos empresariais. Isso a gente está falando de empresas de porte maior, que tem capacidade, tem pessoal para poder fazer esse planejamento de forma mais sistemática, de forma mais científica, usando aí todo o conhecimento técnico que aí a ciência contábil traz para a gente. Uma empresa de menor porte, ela de repente não tem todo esse pessoal, toda essa sofisticação, e aí é isso que o sistema aqui permite para você. Você pode fazer essa programação financeira usando as ferramentas aqui do sistema. Eu chego em janeiro e faço uma planilha das minhas despesas, folha de pagamento, aluguel, conta de luz, conta de telefone, honorário de contador, honorário de advogados, todos os gastos que a empresa vai ter, telefone, água, todos os gastos que a empresa corriqueiramente sabe que vai existir, entendeu? E se ela tiver um investimento para fazer, ela também pode fazer o planejamento, prever aquele investimento que ela está almejando, colocar isso dentro do seu fluxo de caixa, tudo isso como situação programada, ou seja, no sistema eu coloco como programado, o que é que vai acontecer? O sistema lança no seu contas a pagar, porém não é uma conta a pagar que a empresa já deve, é uma previsão de desembolso que a empresa está fazendo, que ela sabe que vai ter aquelas despesas, aqueles gastos, mas que os valores não estão definidos.
Então, como é que isso vai ser definido? Eu programo a folha de pagamento para janeiro, o valor de R$ 10.000. Porém, quando a contabilidade efetuou, fechou a folha de pagamento, pode ter dado 11.000, R$ 11.500. Então, aí eu programei 10 mil, vou lá no meu sistema e faço o ajuste e lanço pelo valor correto. Então, a programação financeira não significa que você vai estar colocando valores indevidos no seu contas a pagar, porque isso seria uma distorção contábil e não é isso que a gente fez para o sistema para auxiliar os nossos clientes. Então, a programação simplesmente é uma informação para repercutir, sensibilizar seu fluxo de caixa e você poder analisar com números próximos dos reais a decisões que você eventualmente precise tomar dentro da sua empresa. No momento de você comprar, de repente você tem um fluxo de caixa apertado. Se você comprar hoje, deixar para comprar daqui uma semana, você vai cair um período de pagamento com datas mais folgadas. Você pode chegar para o seu fornecedor e barganhar uma situação de, olha, eu posso te comprar hoje, mas os prazos que você está me dando não se adequam ao meu fluxo de caixa. Eu preciso que você estenda mais em determinado prazo, mais alguns dias, os títulos tais e tais, porque eu tenho aqui uma programação financeira. Se eu colocar nessa data, vai apertar um pouco. Então, tudo isso você pode ter como forma de melhor gerenciar o seu fluxo financeiro dentro da sua empresa. Isso implica, gente, em economia, isso implica em reduzir custos com desembolso, desencaixe financeiro, que é muito comum empresas fecharem justamente por não ter uma gestão muito adequada desses números. Então, quando você faz um trabalho de planejamento financeiro, que é o que o nosso sistema permite aqui, você tem condição de gerenciar melhor, você vai conseguir economizar, vai conseguir cortar custos, principalmente custos com juros, e vai poder comprar de forma melhor, de forma mais inteligente, evitando passar por dificuldades financeiras, que hoje é o maior motivo de falência de empresas no Brasil. Então, esse instrumento de programação financeira é muito útil, sem dúvida, aí acho que é um dos grandes diferenciais do nosso sistema GMAX em relação à nossa concorrência, que é permitir que a empresa faça isso sem ter necessariamente técnico de alto gabarito dentro do seu quadro pessoal. Então, isso qualquer empresário, qualquer gerente pode utilizar essas ferramentas sem muita dificuldade. Ela simplesmente chega lá de 1º de janeiro, monta uma planilha da sua previsão de gastos, e aí ela lança isso no sistema tudo como programado, e à medida que for ocorrendo os valores reais, ela vai fazendo as devidas conversões. No momento da conversão é que o sistema transforma aquela obrigação prevista em uma obrigação real, concreta e definitiva para a empresa. Então, a programação não gera repercussão no seu sistema contábil, ou seja, o seu balanço vai continuar igual ao que ele é. Você simplesmente sensibiliza a sua programação, o seu fluxo de caixa com essas informações, podendo você filtrar aqui de acordo com o que você quer. Então, esses filtros aqui são filtros obrigatórios. O período, que é obrigatório, o tipo de período, que pode ser por vencimento ou por data de emissão ou por data de quitação, se eu quiser estar consultando os quitados. A data contábil aqui é a data que o sistema vai considerar para lançamento contábil. No momento que você fizer qualquer movimentação, uma quitação ou uma conversão, o sistema vai considerar como data contábil essa data que você trouxe aqui. Entendeu? Então, se eu tenho, por exemplo, um aluguel, que ele é o aluguel de janeiro, mas esse aluguel vence dia 5 de fevereiro, então eu tenho que lançar esse aluguel não em 5 de fevereiro, porque senão ele vai ser despesa de fevereiro. Esse aluguel foi utilizado em janeiro, então ele é despesa de janeiro. Uma conta de telefone é um bom exemplo. A empresa consome o telefone do dia 1º ao dia 31. Dia 31, digamos que a operadora feche o seu consumo de telefone, mas ela só vai mandar a conta para você para chegar lá para o dia 10 de fevereiro, com vencimento, digamos, para 20 de fevereiro. Então, você vai ficar, você provisionou, digamos, R$ 500 de despesa com telefone, está lá no seu sistema como gasto programado. Mas você só vai saber quanto efetivamente você gastou no dia 10 de fevereiro,
quando chegar essa conta. Essa conta se refere a fevereiro? Não, ela se refere, você usou em janeiro. Se a empresa de repente em janeiro teve uma situação dela teve que para vender mais, ou seja, para aproveitar o momento de venda dela, ela teve que usar bastante telefone, telemarketing, etc. E consumiu muito telefone em janeiro. Em consequência, a despesa de telefone dele subiu, mas também subiu proporcionalmente à sua receita, porque ela fez um esforço de venda grande. Então é justo que aquela despesa que foi alterada em janeiro devido a um esforço feito para aumentar a receita, é evidentemente que sempre que se aumenta a receita, há uma tendência em se aumentar a despesa em maior ou menor proporção. Então, a empresa fez um esforço grande em janeiro para poder aumentar, alavancar suas vendas e onerou as suas despesas, ou seja, efetivamente houve um aumento de receita, mas também houve um aumento de despesa. Então, eu não posso colocar essa despesa que foi consumida em janeiro como uma despesa de fevereiro, que é o vencimento, ou seja, dia 10 quando vai chegar. Então, essa data contábil serve para isso. Eu simplesmente, se eu quero fazer uma conversão de despesas que são de janeiro, eu vou lá e coloco uma data de mês de janeiro, digamos o último dia do mês. Não é justo que eu coloque no mês de fevereiro uma despesa que efetivamente foi consumida em janeiro. Então é para isso que serve essa data. Bem, uma outra opção de filtro aqui é só mostrar aquilo que deve aparecer no livro caixa. Se eu marcar essa opção, o sistema só vai trazer para mim aquilo que você cadastrou lá no lançamento de contas a pagar como integrante do livro caixa. Aqui eu posso filtrar, como nós dissemos, posso imprimir